Olá, amigos. Nessa aula, nós iremos falar de radiciação, um conteúdo importante para a matemática básica. É importante que você não tenha dificuldade alguma com as propriedades de radiciação, certo? Vamos lá tratar um pouco de radiciação. Podemos pensar na radiciação com a operação contrária da potenciação, porque se a raiz enésima de b vale A, isso quer dizer que o A, quando elevado a N, o resultado é B. Esse B é o radicando, o N é o índice, inclusive quando esse índice não aparece, quer dizer que é raiz quadrada, índice 2, e o A é a raiz. Esse símbolo aqui é o radical, certo? Então, nesse caso, por exemplo, se a raiz cúbica de 8, se eu calcular a raiz cúbica de 8, eu vou dizer que ela vale 2. Por que a raiz cúbica de 8 vale 2? É porque o 2, quando elevado a 3, a resposta é 8. Por isso que a raiz cúbica de 8 vale 2. Vamos usar as propriedades. Primeiramente, a raiz do produto. A raiz do produto é o produto das raízes. Ou seja, eu posso tirar a raiz de cada um dos fatores, sem nenhum problema. Mas tenha cuidado. Quando é a raiz da soma, você não pode simplesmente tirar a raiz de cada parcela, tudo bem? Porque geralmente são coisas diferentes. Então, a raiz do produto é o produto das raízes, mas a raiz da soma não é a soma das raízes. Geralmente são resultados diferentes, tá bom? Agora sim, se dá certo na multiplicação, também dá certo a divisão. A raiz da divisão é a divisão das raízes. A raiz da divisão é a divisão das raízes. Raiz de raiz. Quando você quer tirar a raiz de raiz, basta multiplicar os índices. Raiz de raiz, você multiplica os índices. Agora aqui, nessa próxima propriedade, eu tenho a potência de uma raiz, certo? Eu coloquei esse A elevado a P para indicar que esse radicando poderia ser uma potência elevada a qualquer valor. Se é uma potência que o expoente é qualquer valor. Quando você tem uma potência de uma raiz, esse expoente da potência, você vai multiplicar com o expoente do radicando. Isso só toda vez, viu, professor? Então, para fazer a potenciação de uma raiz, basta pegar o expoente da potência e multiplicar com o expoente do radicando. Uma coisa interessante é você ter uma raiz e representá-la na forma de potência. Tem uma raiz e representá-la na forma de potência. Nesse caso, basta você escrever o expoente na forma de fração. Então, na hora que eu vejo uma potência e o expoente é uma fração, eu já sei que é uma forma diferente de escrever, no caso aí, uma radiciação. Ou seja, a raiz enésima de A elevado a N é o A elevado a N sobre N. Ou seja, o índice da raiz é o denominador da fração do expoente. E o expoente do radicando é o numerador da fração do expoente. Por exemplo, eu tenho aqui a raiz de 5. Como não apareceu o índice, porque é índice 2, é raiz quadrada. Se não apareceu o expoente do 5, é porque esse expoente do 5 é 1. Então, como é que você escreve isso aqui na forma de potência? Fica 5 elevado a 1 meio. Então, 5 elevado a 1 meio é o mesmo que raiz quadrada de 5. Aqui, por exemplo, eu poderia fazer assim, ó, raiz sétima de 8. Dizer que a raiz sétima, o 8, por exemplo, é 2 elevado a 3. E dizer que isso aqui é 2 elevado a 3 sétimos. Então, o índice, olha, o índice da raiz é o denominador da fração do expoente. E o expoente do radicando é o numerador dessa fração do expoente. Vamos aqui a algumas operações básicas com raízes. É importante que você saiba somar, subtrair, multiplicar, dividir expressões que têm raiz. Por exemplo, 3 raiz de 5 mais 4 raiz de 5. Como aqui é raiz quadrada de 5, aqui é raiz quadrada de 5, são termos semelhantes. Então, você tem como reduzi-los a um só termo. Para isso, você soma 3 com 4, 7, aí raiz de 5. Então, serão termos semelhantes
toda vez você tem o mesmo radical, raiz de 5, raiz de 5, como são semelhantes, você pode somar. Mas tenha cuidado, aqui, por exemplo, é raiz de 5 e aqui é raiz de 3. Não são termos semelhantes. Então, você não tem como, eu vou botar aqui, ó, nada. Ou seja, você não tem como diretamente reduzir a um só termo. O máximo que eu poderia fazer para tentar juntar isso aqui, digamos assim, seria encontrar um valor aproximado por raiz de 5, encontrar um valor aproximado por raiz de 3, multiplicar e, por fim, somar. Mas, de imediato, não tem como você somar, porque não são termos semelhantes. Porque aqui é raiz de 5, aqui é raiz de 3. Mas, apesar de não ser possível diretamente somá-los, eu posso multiplicar. Qual é a condição para ser possível multiplicar? Basta que seja o mesmo índice. Raiz quadrada, raiz quadrada. Porque se um fosse raiz quadrada, outro fosse raiz cúbica, a multiplicação já não seria tão imediata, tá bom? Mas sendo o mesmo índice, você faz assim, ó. 3 vezes 2, 6. Raiz de 5 vezes raiz de 3, raiz de 15. Então, você multiplicou, no caso, essas duas expressões com raízes, tá bom? Outra coisa muito básica nas questões é que você está resolvendo e digamos que o valor encontrado é raiz de 108. Você vai nas alternativas e não tem raiz de 108. Como é que vai vir a sua resposta? O que você vai fazer? Você vai pegar e fatorar o 108. Ó. Você vai fatorar o 108. Ó. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, 9. Por 3, 3. E por 3, 1. Então, quem é o 108? Ó, a raiz. Quem é o 108? 2 fatores 2 e 3 fatores 3. Ó. Essa é a fatoração do 108. Eu vou aplicar aqui a propriedade de potência visto em outra aula. 2 elevado a 2, 3 elevado a 3, eu posso desmembrar como 3 elevado a 2 e 3 elevado a 1. Por que eu desmembrei o 3 elevado a 3 com 3 a 2 a 3 a 1? Eu vou aplicar aqui o método da besteira, presta atenção. Aqui é raiz quadrada. Então, esse radical é uma prisão, Esse radical é uma prisão. E para sair dessa prisão tem que pagar quanto? R$ 2, R$ 2. Esse 2 tem R$ 2, ele sai da prisão, Esse 3, olha, e tem R$ 2, ele sai da prisão, Ó, esse 3 só tem R$ 1, então ele fica na prisão, Ou seja, então como vai vir minha resposta? 6 raiz de 3. É assim que vai dar a minha resposta. Então, em muitas questões é comum você encontrar, por exemplo, raiz entre 8 e nas alternativas vem assim, ó, 6 raiz de 3. E você não pode ter dificuldade com esse tipo de expressão. Outro detalhe, da mesma forma que daqui você tem que saber chegar aqui, seria interessante o contrário também. Por exemplo, se eu tenho um valor multiplicando aqui fora do radical, e você quer pegar esse valor e colocar ele para dentro, digamos assim, como é que você faz para colocar esse fator que está aqui fora dentro da raiz? Nesse caso, ó, ele entra, e quando ele entra, ele recebe expoente, que é igual ao índice. Ou seja, como é que é raiz cúbica? O 2 ele entra elevado a 3. Então, fica raiz cúbica. Aí, nesse caso aqui, 5. 2 elevado a 3 é 8 vezes 5, 40. Raiz cúbica de 40. Outra coisa básica em tratar com raízes é a ideia da racionalização de denominadores. Por exemplo, eu estou resolvendo uma questão e aí eu chego assim, ó, 6 sobre raiz de 3. Só que minha resposta não vai estar desse jeito. Então, eu vou ter que racionalizar o denominador. Tornar o denominador número racional. Nesse caso, que é raiz quadrada, é bem simples. Basta multiplicar em cima e embaixo, ó, pelo raiz de 3, certo? Ó. Aí, nesse caso, em cima fica 6 raiz de 3. E embaixo vai ficar 3. Aí, simplifica esse 3 com 6, ó. Aqui fica 2, aqui fica 1. Então, a resposta, olha, 2 raiz de 3. 2 raiz de 3. Olha esse outro exemplo também muito básico, muito recorrente nas questões. Quando você tem esse tipo de soma aqui embaixo,
para racionalizar, eu multiplico pelo conjugado de baixo. E o conjugado, olha, é só trocar o sinal entre eles. Se é mais, o conjugado é menos, ó. Então, o conjugado vai ser menos. Aí, nesse caso aqui em cima, ó, vai ficar 5 raiz de 2 menos 5. E aqui embaixo, o produto notável, ou seja, quadrado primeiro vezes o quadrado do segundo. Quadrado primeiro fica 2, quadrado segundo fica 1. Ou seja, nesse caso aqui, ó, você vai ter a expressão como sendo, aqui dá 1, 5 raiz de 2, menos 5, certo? Vamos então à nossa questão. Na tela, a questão diz assim: simplificando a expressão, obtém-se o número. Então, eu quero simplificar essa expressão. Vamos aqui ao quadro. Vejam, está aqui a nossa expressão. Então, veja a expressão que está dada na questão. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse 2, olha, esse 2, e vou trazer para dentro desse radical de índice 3. Esse 2, trazer esse radical de índice 2, certo? Aplicando essas propriedades que nós já vimos aqui. Aí, nesse caso, vai ficar da seguinte maneira, ó. Vai ficar a raiz quadrada da raiz cúbica, Aí eu tinha esse 2, e esse outro 2, ele entra elevado a quanto? Ele entra elevado a 3, certo? Vezes a raiz cúbica, né? Raiz cúbica da raiz quadrada, ó, raiz cúbica da raiz quadrada, a gente tinha esse 2, e esse outro 2, ele entra elevado a 2, ó, certo? Isso tudo sobre, ó, no caso aqui, 2 elevado a 1/6 é raiz sexta de 2. Raiz sexta de 2. Aí, nesse caso aqui em cima, ó, você vai multiplicar, fica raiz sexta. Aí, no caso, 8 vezes 2, 16. Aí, vezes, aqui, ó, fica raiz sexta, fica raiz de raiz sexta. Aí, no caso, vai ficar 4 vezes 2, ou seja, 8 sobre a raiz sexta de 2. Raiz sexta de 2. Aí, nesse caso aqui, ó, posso tirar uma única raiz sexta, ó. Ou seja, vai ficar só uma única raiz, porque aqui tudo é raiz de índice 6, então fica 16 vezes 8, tudo sobre 2. Aí vai ficar, nesse caso, nas continhas, raiz sexta de 64. Ou seja, essa resposta é igual a 2. Então, o nosso exemplo aí, 2 é o valor da expressão. Resposta letra C. Tá bom? Resposta letra C. Meus amigos, até a próxima aula.